Meu nome é Yuri, eu trabalho no Grupo Motocar desde os meus 19 anos. Comecei a trabalhar no grupo, na oficina, como mecânico, depois fui trabalhar como recepcionista de oficina, na peças, vendedor, gerente de loja. Então eu passei por praticamente todas as áreas, por isso até que eu conheço bastante do sistema da Microwork. Eu usei quase ele na sua totalidade do básico, né? Não vamos falar do mais avançado. E hoje eu trabalho dirigindo a área comercial da Motocar, tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro. Então, falando do meu início com a Microwork, né? Eu passei muitos anos no Addition. Era na época um sistema muito bom, mas a gente tinha muito problema de queda de conexão, né? Quando você perdia o servidor, todas as lojas que a gente tinha, elas saíam do ar. E hoje no Microwork Cloud isso não existe. A gente tem total tranquilidade que se tiver algum problema de falta de energia ou queda de internet, mesmo que você tenha 2, 3, a gente não passa nenhum problema, principalmente para o cliente que está na ponta ali, que às vezes ele está com pressa, quer retirar sua motocicleta, comprar uma peça, a gente não tem essa perda. Além de toda a governança de dados, como você disse, que hoje fica num servidor praticamente blindado. Então os dados dos nossos clientes estão bastante protegidos, a gente não precisa se preocupar com isso. A Microwork ela faz toda essa parte para a gente e deixa a gente bem tranquilo quanto a isso. Porque a gente tem os números muito rápido, né? A gente já consegue deixar a maioria dos relatórios pré-cadastrados, aqueles que você olha diariamente, que você olha semanalmente ou mensalmente. Então isso dá muita agilidade na sua decisão. Os dados são bem corretos, conforme a gente falou, são bem guardados os dados da Microwork, então não é corrompido, a gente não tem tipo de problema, não tem queda, você não tem que fazer nada por fora, que o sistema está sempre funcionando. Então é bem tranquilo, ajuda muito ali na gestão comercial quando você quer fazer qualquer coisa, né? Quando você realmente se procura entender melhor lá os relatórios de BI, aí você tem um mundo gigantesco para poder trabalhar ali dentro, que às vezes nem todo mundo tem o trabalho de tentar ali entender. BI é uma ferramenta ela é bem complexa, tem que estudar e procurar melhor em entendimento. A gente adquiriu aqui um grupo no Paraná, com lojas na Grande Curitiba, no interior, em Paranavaí, Cascavel, Maringá e Londrina, talvez as maiores cidades do estado do Paraná. Eles usavam uma outra ferramenta aqui, mas como o nosso grupo já estava bastante habituado ao Microwork Cloud, em qualquer tipo de ponto, a gente preferiu trazer também pela essa gestão de dados, né? Por ele ser um servidor na nuvem, também ajuda muito, você consegue se conectar de qualquer lugar. Se a gente não tivesse a nuvem, teria que ficar trabalhando com VPN, que é uma grande parte da diretoria ainda fica no Rio. Então isso ia nos atrapalhar um pouquinho e no Microwork a gente não tem isso, né? Eu conecto na nuvem e consigo acesso a todos os dados do Paraná, dos mesmos relatórios que eu utilizava no Rio de Janeiro e que continua me norteando aqui também agora para tocar essa nova operação que nós pegamos aqui no Paraná. Nos primeiros momentos, quando você faz uma transição de sistema, é sempre um pouco traumática, né? Então nos primeiros dias a gente teve uma turbulência aqui na loja, mas com o tempo eles foram percebendo um ganho de qualidade de vida ali, né? Você só realmente consegue entender o sistema quando você vai trabalhando com ele. Então a gente recebeu alguns feedbacks positivos, de coisas boas que tem no novo sistema que não tinha no antigo. Existem algumas coisas que tem no antigo que não tem no novo, é normal, mas eu acho que o ganho foi maior. Tanto nessa parte de não preocupar mais com a internet caída, com VPN. A nuvem foi uma boa sacada da Microwork, porque ela te dá uma condição de trabalhar até de férias. Você está de férias, você quer dar uma olhada no resultado, quer dar uma perguntada, não precisa nem perguntar. Você pode ir ali no teu celular mesmo, conectar e ver, e às vezes cobrar alguém ali nas férias rapidinho. Isso é bem bacana. Eu acho que assim, a inteligência artificial hoje ela já não é futuro, ela é uma realidade. A tomada de decisão da Microwork de trazer a inteligência artificial bastante importante. A gente sabe que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, vai ser algo que vai ser construído por eles, né? De utilizar a inteligência artificial dentro do sistema, mas eu acho que eles já deram um primeiro passo, procurando uma inteligência artificial que atendesse eles.
Agora é evoluir ela dentro do sistema e dentro de todas as áreas que a gente tem condição de utilizá-la. Eu acho que eles têm total condição de fazer isso, tem bons clientes para ajudá-los nesse desenvolvimento da inteligência artificial, que eu tenho certeza que eles vão utilizar para evoluir esse projeto ainda mais. Eu acho que o primeiro deles é a nuvem, né? Quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente tinha que conectar através, eu não sei se é bem VPN, sendo muito honesto, mas não era algo tão rápido e fácil assim. Então a nuvem foi um ponto bastante positivo para nós. O segundo ponto foi a gente já estar mais familiarizado com o microwork, né? Então para fazer resultado, para fazer relatórios completos, então ele foi muito mais fácil. E aí a gente passou isso para a equipe daqui, eles também pegaram rápido e deu muito certo. E o terceiro talvez seja a facilidade de navegação ali do sistema microwork. Ele é um sistema bastante simples, ele tem muita coisa, né? Eu sempre digo que são poucas as pessoas que sabem utilizar ele na sua totalidade. A gente acha que sabe utilizar ele todo, mas acredito que não. Então ele tem muita coisa ali e de forma simples, né? E com a chegada da cloud, a tendência é de a gente conseguir utilizar melhor esse sistema, né? Que você vai perguntar para ela ali e ela vai te dar o caminho ou já vai te dar pronto dentro do sistema. Então, uma pessoa que às vezes não sabe utilizar o sistema na sua totalidade, ela vai ter um ganho bem relevante aí na sua prática com o sistema. Eu acho que o mais importante para nós foi a facilidade da gente ter o resultado da empresa na mão. Porque é um sistema que a gente já tem toda a parametrização, toda a consciência, somos treinados, ele é bastante confiável, então assim, a gente rapidamente conseguiu ter os resultados na mão, que é algo muito importante para o empresário dentro da empresa dele. Se você não tem o seu resultado, você não consegue ter um norte para onde você vai seguir. Então, com a chegada do microwork, a gente conseguiu parametrizar tudo muito rápido, ter um resultado muito parecido com o que a gente tem no Rio. A gente usa até de comparativo um com o outro para ver onde a gente pode melhorar lá no Rio ou onde a gente pode melhorar aqui no Paraná. Então esse ganho é muito bacana assim, se você souber manusear bem ali o centro de resultados ali do microwork. Para mim é muito importante isso para você guiar a empresa. A Motocar é de 80, a gestão atual começou a atuar em 97. E aí, realmente, começamos com uma única loja e fomos expandindo. Sempre tivemos uma postura muito agressiva quanto a isso. A partir do momento que teve a possibilidade, né, nunca dizemos não. Acho que um dos segredos é não dizer não a trabalho. Assim. A gente não se assusta com o trabalho. A gente sabe o tamanho da responsabilidade que tem pela frente, a gente sabe que provavelmente vai ser bem difícil, mas da liderança que está na minha frente, eu vejo que existe muito uma postura de não ter medo de levantar as mangas, sabe? E realmente não dormir para buscar os resultados, mas se comprometer muito com todos os projetos que surgem, todas as propostas que surgem, não ter medo do trabalho, assim. E tentar fazer o bem feito, ou o básico bem feito. O que eu vejo muito da minha liderança é não ter outra possibilidade. A gente não tem outra possibilidade a não ser fazer dar certo. Então, realmente, ter os resultados, ter dados que dá para confiar, para tomar novas decisões, trazer dados como informação, é um grande diferencial, assim. A gente consegue realmente tomar decisões através de dados e não através de achismos. Então, isso é realmente muito importante nesse processo. Eu acho que não teria possibilidade de a gente conseguir manter a expansão, conseguir tentar ter a mesma linguagem entre lojas sem ter um sistema que unificasse tudo isso. Então, eu acho que não seria. Eu acho que não teria possibilidade de a gente conseguir continuar avançando sem ter essa base inicial. Porque eu vejo como uma base inicial. E aí, a partir dessa base inicial, que unifica todos os dados, a gente consegue tomar decisões. Claro que eu não consigo deixar de lado os resultados, eu gosto de olhar os resultados diariamente, mas eu, dentro da Motocar, eu estou à frente como gestora de CRM. Então, recentemente, a gente migrou para o Rio a nossa plataforma para a plataforma da Microwork CRM,
Zap CRM. E então a minha parte do dia a dia está principalmente em acompanhar os resultados, acompanhar os atendimentos, acompanhar o SLA, conseguir ter uma leitura de como está sendo o nosso atendimento, se a gente está dando conta de atender todos os clientes. Então, da minha rotina, e a gente está implementando para o Paraná também, porque a gente viu que a plataforma realmente atende de formas mais simples e mais dinâmicas do que a gente precisava antes, do que outras plataformas apresentavam para a gente. E aí a gente está trazendo também toda essa parte de Zap CRM para o Paraná. Então, atualmente, no meu dia a dia, a gente tem focado muito nessa implementação, em trazer todos os parâmetros que a gente gostaria de desenhar e que a gente está tendo muito sucesso em desenhar todos esses parâmetros com a MicroWork. Esse é o resumo do meu dia a dia, marketing e CRM. Então, elaborar campanhas e acompanhar os resultados. Acredito que é muito importante a gente primeiro entender qual que é a leitura do cenário, né? A gente ter o resultado do que a gente consegue gerar das nossas campanhas. Antes a gente não tinha um acompanhamento do que era resultado das nossas campanhas. A gente lançava as campanhas, a gente não tinha uma leitura de acompanhamento daquele atendimento, o resultado mesmo, o que aquilo dali convertia. E aí a gente começa a ter hoje isso, e é muito importante a gente identificar o problema para conseguir atuar no problema. Antes a gente não conseguia identificar o problema porque a gente não tinha acompanhamento disso. Então, hoje a gente está conseguindo atuar pontualmente onde a gente enxerga a dor e consegue trabalhar em cima disso. A gente já tinha uma noção do quanto que a gente gerava de lead, pensando em todas as plataformas, né? Pensando na plataforma que a própria montadora nos fornece, pensando nas campanhas que a gente tinha de rede social. O que a gente não tinha noção antes era o quanto o nosso equipe conseguia dar conta de todo aquele lead. Antes era distribuído aleatoriamente, hoje a gente tem toda uma parte de leads disponíveis para eles captarem à medida do que eles conseguem atender com qualidade. Então a gente consegue entender que a gente está precisando aumentar o nosso time, por exemplo, ou existem times que estão ficando com tempo ocioso. Então essa foi uma leitura que a gente não tinha antes e que a gente consegue ter com a plataforma, principalmente resultado das equipes, né? Então essa foi uma leitura importante que a gente passou a ter. A gente implementou no final do ano, então a gente ainda está com pouco tempo e a gente pegou 2 meses ruins, que são janeiro e fevereiro, com carnaval no Rio. Estamos muito otimistas quanto aos especialistas que vão conseguir ajudar mais a gente com toda a inteligência artificial que o MicroWork propõe, que a gente vai ter em breve, mas o principal ponto que a gente extraiu desse pouco tempo que a gente está com a plataforma é justamente conseguir avaliar a qualidade do atendimento que nós proporcionamos para o cliente. Então, se a gente está conseguindo realmente identificar quais são as dores do cliente, identificar quais são os pontos que a gente consegue melhorar. Antes a gente não conseguia ter noção do que estava acontecendo a partir do momento que aquela negociação estava com o vendedor à frente do cliente. Nas lojas físicas a gente consegue estar ali no dia a dia e já conseguir orientar um pouco melhor, né? Na parte online já fica um mundo mais obscuro. Então, ter essa clareza de como a gente está conseguindo dar esse atendimento para o cliente está sendo muito importante para a gente, justamente para a gente conseguir investir em treinamentos e conseguir orientar onde o nosso vendedor consegue estar mais à frente. A gente está trazendo para a MicroWork todo o treinamento de Sou Motocar, que são os vendedores influenciadores da marca. Então, a gente está conseguindo trazer toda essa conectividade para o nosso cliente e para o nosso vendedor. Não adianta também a gente cobrar o nosso vendedor sem dar ferramentas para que ele consiga atuar. Então, a gente está conseguindo trazer todo esse universo junto com a MicroWork. Legal. Então, última perguntinha, eu acho que é para encerrar. Thaís, você acredita que todo esse movimento, né, analítico, comportamental, treinamento, estar mais próximo desse tipo comercial, vai alavancar um crescimento ainda maior para o grupo? Acredito muito que só tem um caminho, assim. A gente precisa entregar boas ferramentas para as pessoas conseguirem trabalhar, para todos os colaboradores conseguirem executar. Não acredito em gestão sem propósito.
Então, eu acredito que trazendo uma boa base, a gente consegue realmente passar esse propósito. Estamos num momento muito de expansão, que a gente não conseguiria ter sem bons dados, então eu acredito que esse seja o caminho. Se a gente para pensar em escala de tempo, ainda é muito recente a implementação. No grupo do Paraná existe há quase ao mesmo tempo que o grupo do Rio existe, então nenhuma mudança é confortável. Já existia um certo conforto, eu diria, de você já ter o conhecimento do sistema que você usa e ter realmente... Eles desenvolveram muitos robôs em cima do sistema, então já existia sim um universo que estava, de certa forma, gerido. No Rio, como a gente já tinha microwork, a gente precisa de uma única linguagem. Então, pensando em implementação, nenhuma mudança é fácil. Então, existiu sim uma dor de cabeça quando a gente pensa em implementação. Ter que mudar uma coisa que você já sabe é desconfortável, sair da sua zona de conforto. Não foi extremamente fácil. Mudar de gestão, mudar de sistema, então a gente entende que foi o momento... Não diria difícil, mas é um momento de muitas mudanças e isso gera estresse. Pensando em mudança, a gente sabe que isso gera estresse, né? Então, ainda, se a gente parar para pensar em data, ainda faz pouco tempo que a gente migrou, então ainda existe pontos que precisam ser ajustados, a gente sabe disso. Mas é muito bom também ter vocês aqui perto da gente e a gente conseguir ter essa troca. Eu vejo que cada vez mais a gente está tendo cada vez mais um relacionamento melhor. É uma via de mão dupla. É notório que vocês querem ajudar porque vai ser importante para o crescimento de vocês e isso também vai alavancar o nosso crescimento. Então é muito importante também ter um sistema que a gente consiga construir um relacionamento bom do jeito que nós temos. Porque os dois conseguem se ajudar, os dois conseguem evoluir juntos. Ainda existem pontos para serem ajustados, mas eu vejo com muito otimismo que a gente vai conseguir cada vez mais atingir níveis de excelência. Então, existem algumas vertentes de migrar de sistema pensando no CRM. Existe a vertente de eu como liderança preciso ter uma plataforma que me entregue dados de qualidade. Quando a gente pensa em vários sistemas diferentes, a gente começa a ter gargalos quanto à qualidade de dados que estão entrando para a gente analisar, por exemplo, uma conversão final. Isso era uma dor que a gente tinha antes, conseguia analisar, pensando no Rio principalmente, conseguia analisar a conversão final das campanhas que a gente fazia, porque os dados não conversavam. E existe a vertente do qualidade do dia a dia que a gente está entregando para os nossos vendedores. Eu não quero que o meu vendedor perca tempo preenchendo a informação em vários sistemas diferentes. E a gente conseguiu enxergar com a MicroWork um sistema que consiga melhorar esse dia a dia. Então ele vai preencher no CRM, que isso já vai virar uma ficha na parte de faturamento. Então, realmente conseguir enxergar dados melhores para tomar decisões estratégicas e melhorar a qualidade do dia a dia do vendedor. Ter um sistema que responda várias pontas num único lugar. Ele não precisa mudar de telas, ele não precisa entrar em sistemas diferentes. Ele vai ter todo o funil de venda dele, todo o dia a dia dele num único sistema. Então esse foi um ponto muito importante na nossa tomada de decisão. Hoje a gente tem, na nossa parte financeira, realmente está centralizada em um único lugar. Então, para a gente não fazia sentido ter, exemplo, contas a pagar em estados diferentes. E a gente consegue realmente ter contas a pagar centralizado em um único estado. Então o Cloud com certeza ajuda a gente em relação a isso. Hoje a gente não tem uma equipe de TI gigantesca, a gente consegue realmente ter toda essa parte de desenvolvimento do sistema junto com a MicroWork. Então, essa também é uma vantagem excepcional que a gente consegue enxergar de ter um sistema que consiga atender todas as nossas dores de tecnologia num único lugar, sem precisar contratar ou ter outras empresas. A gente tem uma empresa terceirizada de TI, mas a nossa principal dor é realmente solucionada com a MicroWork. Eu ajudo a dona Tânia na gestão do sistema e dos processos, tá? Aqui a gente não inventa muita moda em processo, não.
A gente segue o que está no sistema. Então já facilita bastante. Então, se a gente não fugir do sistema, o processo já está montado ali dentro, o microwork já segue, acho que algumas diretrizes da Honda, algumas diretrizes próprias da microwork, então a gente não inventa muito moda nisso não. A gente segue o que está no sistema de processo. Então eu ajudo ela nisso, né? Ela é minha superior ali direta e eu ajudo a gente a acertar esses processos internos das concessionárias. São várias etapas, né? A primeira etapa foi da diretoria decidir fazer essa mudança, né? Então é uma coisa que eu não participo, né? Participei como espectador, né? Mas foram várias reuniões para muda ou não muda, e a preocupação com o impacto com as pessoas, né? Que já estavam aqui usando o mesmo sistema anterior há 40 anos, né? Então esse foi a primeira etapa. Depois disso decidido, isso demorou um pouco, né? Depois disso decidido, aí vem convencer as pessoas de que vai ser uma boa ideia. Aí depois vem a mudança. A mudança, apesar de a gente ter um suporte, vieram 2 consultores da microwork, um consultor online full time com a gente, né? Então tinha um suporte ali. Mas quando nós migramos eu entrei na Motocar e estava migrando do Addition para o Cloud. Foi exatamente no momento que eu entrei. E na Motocar a gente foi migrando poucas empresas de cada vez. Então eu migrava 3, migrava 4. Aqui não, a gente não tinha essa opção. Nós tivemos que migrar as 22 lojas que tinham ao mesmo tempo. Então mesmo assim foi um desafio gigante que a gente ainda está trabalhando. Isso não fez um ano ainda de migração, tá? E nós ainda estamos trabalhando para tentar equalizar os processos com o Rio. A gente estamos nessa etapa. Igual foi quando mudou do Addition para o Cloud na Motocar, que eu já estava lá, o pessoal primeiro tem a resistência, né? Não, o Addition era melhor, E depois que começa a mexer no Cloud, hoje se você falar que as pessoas que conviveram com a Addition falam que o Cloud é 1000 vezes melhor. E aqui foi a mesma coisa. Não, o sistema anterior era melhor, E com o tempo, e com poucos meses da pessoa utilizando o Cloud, ela já muda de opinião. Ela já fala, não, isso aqui é melhor, é mais prático, mais rápido. A tela, o tal do UX é mais agradável, né? Então tem tudo isso. E as pessoas já mudaram de opinião, né? Em cima do sistema, né? Já não falam mais, eu já não ouço mais que o sistema anterior era melhor por isso ou por aquilo, sabe? Isso já acabou, já ouço. Nós fizemos o giro, que é passar em todas as concessionárias fazendo reunião no final do ano, e eu achei que eu seria massacrado, né? O pessoal, não, reclamando do sistema e não ouvi nenhuma reclamação. Isso não tinha 8 meses, nem isso, tinha 6 meses de sistema novo. E ninguém reclamou do sistema novo, sabe? Então isso para mim já é um ponto super positivo. Ela é muito recente no grupo, né, a Cláudia. Eu conheci ela na Fenabrave, já tinha visto. Adorei a apresentação lá, mas para o nosso grupo ela é muito recente. Eu acredito que, principalmente na oficina, ela tem um ganho muito grande no checklist de agilidade. Por enquanto, né, eu acho que ela vai evoluir, igual qualquer IA, né, ela vai aprendendo e vai evoluindo. A hora que chegar os agentes vai ser, eu acho que mais um salto de qualidade aí. Mas eu tenho uma expectativa muito boa, assim. É claro que as pessoas têm que utilizar, né? E com as pessoas utilizando, ela vai aprendendo. Então, as pessoas têm que utilizar e está muito recente. Das pessoas utilizando. Só a gestão que está experimentando, né? De repente, para o futuro eu vou ter um feedback melhor, mas eu tenho uma expectativa muito alta. Eu acho que não tem volta mais a IA, né? É um caminho sem volta. Porque nós temos um desafio de treinar pessoas com informações técnicas, principalmente no pós-venda, né? Então a gente tem um desafio de treinar pessoas com informações técnicas que tem na internet. Então a partir do momento que a IA tem essa informação e responde corretamente, já é um grande alívio, porque nós temos o processo lá de CRM da parte de revisão. Então quando entra uma pessoa nova ali para tentar recuperar esse cliente de revisão, demora meses para treinar.
né? Então não é uma coisa rápida. Então com a IA a gente vai acabar esse problema. Nós dobramos a venda né, de quando era a empresa anterior, depois foi adquirida pela Motocar, nós dobramos a venda de veículo zero. De veículo usado nós mantivemos, né, porque também eles tinham uma baixa oferta de veículo zero, então a Motocar tem um poder maior de ofertar veículo zero. Então acabou que a venda de usados se manteve e pós-venda também se manteve, né? A gente teve um ganho maior, e consórcio também se manteve, né? Então, assim, nós tivemos um ganho maior no veículo zero. Mas o UX anterior era mais complicado. E o da Microwork é mais fácil. É mais agradável a visão do cliente, né? A Microwork te dá a possibilidade de você fazer seus atalhos que o sistema anterior deles não tinha, né? Então o cara pode montar os atalhos, pode mudar a cor, né? Então fica mais agradável para o usuário utilizar no dia a dia, né? Já testei alguns. Fui obrigado a utilizar o que eles usavam antes, né? Já utilizei outros DMS em concessionárias. Eu já participei de outras aquisições da Motocar. Acho que o primeiro grande ponto é esse. O Microwork é agradável aos olhos, né? Então, não está mais como era o Addition, né? naquela interface quadrada, cinza com preto, sabe? Então o Microwork é agradável aos olhos do usuário. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele é em web, né? Isso eu já peguei algumas concessionárias que nós adquirimos, já enquanto eu estava na Motocar, eram servidores locais, né? Então os servidores locais têm vários problemas. E o terceiro é a informação. Eu acho que a Microwork te dá uma riqueza de informação que eu não vi em outro, assim. Ao mesmo tempo que te dá muita opção de relatório, se você souber usar, você vai longe, né? Então a Microwork tem isso. Os relatórios são riquíssimos, então qualquer coisa que você quiser, se você souber montar, você encontra. Todas as vezes, eu tô na Motocar há 7 anos, todas as vezes que as pessoas reclamaram que o relatório dava uma informação errada, era o usuário que não estava puxando da forma correta. Eu até hoje não tive nenhuma experiência, eu sou um usuário pesado, eu não tive nenhuma experiência de informação desencontrada, não tive. Porque vai depender do nível do usuário, né? Eu tenho usuários mais antigos que eles já se acostumaram a entrar na rotina de relatório e já sabem montar o relatório que eles querem. Ou já criaram o layout próprio, né? Tem alguns usuários que já estão nesse nível. Agora, o usuário que souber ou que sabe montar um dashboard, ele vai além, né? O dashboard da Microwork é bom, né? Tem sempre coisa a melhorar, né? Mas se a pessoa souber usar o dashboard em seu favor, ele vai além. Mas o que eu tenho hoje são pessoas que sabem montar os relatórios com os filtros certos, né? Isso já... E sempre que uma pessoa pergunta, eu preciso da informação tal. Geralmente eles vêm a mim, né? Eu preciso da informação tal. Sou eu que falo, você vai usar o relatório tal, com filtro tal, puxa a coluna tal. Entende? Agora, é isso. Porque eu sou um usuário que eu conheço bastante do sistema, não tudo, mas também a informação é muito grande, né? Então o cara tem que saber o que ele quer pra gente conseguir ajudar. E o suporte também, se ele entrar no suporte, o suporte vai chegar no mesmo resultado, né? Mas às vezes falar comigo é mais rápido. E pra você, essa parte... No início, eu acho que a gente dependia mais, eu principalmente dependia mais do relacionamento dos nossos diretores, tanto os diretores da Motocar quanto os diretores da Microwork, né? E com a evolução, com o crescimento do grupo, essa parceria, eu também visitei a Microwork, então essa parceria foi solidificando, né? Hoje é muito, muito tranquilo falar com o Valcir, com o Francis, com a Isabel, hoje é muito fácil, tá? Não sei se é para todas as concessionárias, né? A Motocar é uma das maiores, mas hoje para mim é muito fácil acesso. E o suporte também, depois que você aprende a utilizar o suporte, né? Porque de repente você faz... Eu já tive essa experiência de usuários começarem a usar a Microwork e fazer perguntas muito vagas. Falar, o suporte não me ajuda. Mas depois que você aprende a utilizar o suporte,
com evidências, chegar, ó, isso aqui deu errado, eu fiz assim, assim, assado, isso aqui travou. Aí o suporte vai... E o que ele faz? Ele vai replicar lá na base dele e falar, ele realmente está travando. Então, depois que o usuário aprende a usar o suporte, também é uma ferramenta bacana. Agora, com minha experiência, no início, as pessoas têm uma certa dificuldade ao que perguntar ali pro suporte, sabe? Mas depois que o cara aprende, vai embora. Também, sabe, avança rápido. O primeiro ponto, quando entra um funcionário novo, nós liberamos aquela sessão de vídeos, né, que são os treinamentos online. Tem os vídeos aí, pula a parte da configuração que você não vai mexer e olha a parte da utilização. Passada essa parte da gente informar para eles que ele tem esses vídeos para ele utilizar, vem a parte da loja que ele vai aprender com outro usuário, né? Então ele aprende com outro usuário. Tirando algumas posições, né, por exemplo, gerente, eu mesmo faço treinamento no sistema. Então eu espero juntar uma turma e eu faço um dia inteiro, que eu vou rotina, batendo com... Passo em tudo? Não. O sistema é gigante. Mas nos principais tópicos eu consigo passar. E, mesmo assim, ele vai ter a experiência com outro usuário, né? E depois ele vai ter uma experiência usando o sistema. E, geralmente, a gente tem sucesso assim. Acho que a gente pode falar que a gente tem sucesso, né? O tamanho que tá. E a gente tem sucesso nessa metodologia aí. De liberar os vídeos, depois aprender com outro usuário, depois fazer na prática. E aí depois a gente libera o cara para a função dele ali. Se for vendedor, gerente e tal. Aí o UX dele é sensacional, assim. Eu já experimentei outros famosos do mercado, de veículos de 4 rodas. E a UX da Microwork até hoje eu não vi igual. Assim, eu acho, cara, que todos os sistemas vieram do SAP, né? E o SAP ainda é aquela coisa quadrada, né? E tal. E a Microwork conseguiu sair um pouco disso. Apesar de ter o menu ali com as rotinas, o cara consegue... E melhorou aquela primeira tela, aquela tela inicial. Acho que no ano passado melhorou aquela tela inicial. Hoje você consegue fazer os blocos, é mais livre você fazer os blocos dos seus favoritos. Cara, isso foi sensacional. E o cara consegue usar melhor. Eu acho que é mais agradável. As meninas mudam a corzinha para rosa, os meninos mudam a corzinha para azul. Assim, até isso é didático, né? Assim, o cara consegue mexer do jeito que ele quiser. Software não é a nossa realidade é moto. Mas software não deve ser uma coisa tão simples assim, de você conseguir mão de obra, desenvolver com agilidade. E eu, como cliente, vou sempre pedir mais, né? Nossos clientes fazem a mesma coisa com a gente. Então, assim, eu gostaria que fosse mais rápido, mas hoje atende. Então, hoje você pede alguma coisa, eles vão atrás, tentam e vão desenvolver e tal. Eu tenho reuniões aí mensais, então hoje está melhor. Sou Adriana Mari, sou responsável pelo marketing aqui no Grupo Motocar Paraná. Estou há mais de 3 anos atuando na gestão, tanto na parte de administrativa de marketing também como nas ações de comunicação. A partir da nova gestão da Motocar, eu assumi a parte gerencial do CRM com a implementação e a migração para o Microwork Cloud. E esse processo para nós vem de uma maneira positiva porque estrategicamente dentro do CRM nós vamos ter uma arquitetura de dados mais segura e de uma forma onde nós podemos acompanhar e traquear também os leads de uma maneira mais completa, não perdendo dados e não perdendo as informações. Então, essa visão de projeção futura para o marketing é muito positiva, porque nos trará escalonagem, né? Uma escala maior e confiabilidade nos dados para que a campanha seja gerida de uma maneira mais estratégica e inteligente. Hoje, o nosso time de vendas já tem uma cultura implementada de CRM. O que falta? Uma usabilidade, uma estratégia mais definida e uma integração completa entre a captura do lead até o fechamento da venda em si.
Então, a minha previsão de que com a MicroWork Cloud a gente consiga ter, além dessa usabilidade mais positiva, essa integração de dados, porque hoje o nosso vendedor precisa atuar em 2, 3 sistemas para que eu consiga ter a informação. E com a integração agora com a MicroWork, a gente vai ter essa visão mais completa num único sistema. A Cláudia vai nos somar muito nesse processo, que é apoiar o vendedor que muitas vezes não tem o tempo para racionalizar um atendimento, onde ele acionando ela vai dar agilidade para que ele possa não só atuar na frente digital, como também atuar no showroom. Hoje uma das maiores dificuldades é ele conseguir trazer a informação, estudar a característica do cliente e responder o que o cliente precisa no digital. Com a Cláudia, ele vai ter isso de uma maneira mais fácil e assertiva, porque ele vai já ter um agente treinado para atuar por ele. O que eu entendo como mais relevantes no uso da MicroWork é a usabilidade, porque hoje eu tenho registro claro dos próprios vendedores de que gostam da maneira como o sistema trata algumas frentes. Pontos relevantes, a informação centralizada e principalmente a informação completa de atração, conversão e vendas. É onde nós teremos um foco em resultados maiores, tanto para o marketing que terá estratégias digitais mais assertivas. Que nos auxilia em questão de estar recebendo essa moto, dando a entrada dela certinho, né? Ele tem todas as ferramentas, funções ali, onde a gente cadastra a moto, coloca a placa da moto, o chassi. Se um dia a gente precisar puxar um histórico da moto no MicroWork, ele é tudo integrado, né? A partir do momento também que eu abro uma revisão e a gente precisava saber o histórico anterior da moto, ali naquela revisão já aparece o que foi feito anteriormente, os detalhes, tudo certinho. De início, né, tudo que é novo a gente tem que aprender, é difícil, né? Mas depois vai embora, é bem tranquilo, sabe? A gente pegou rápido o MicroWork, ele é fácil de você entender ele, não tem muito, posso dizer, pode ficar difícil, não, é bem tranquilo. É fácil de você dar entrada numa moto, é fácil você fazer um fechamento, é fácil você puxar um histórico, né? É fácil para a gente abrir um checklist da moto, onde a gente se respalda, né? Se tiver algum problema, algum risco ali, ele dá essa dinâmica para a gente, né? Fala para você, hoje não tem que reclamar o MicroWork, é fácil. Outra coisa interessante, né? É a questão de reserva de peças, né? Quando o cliente vem fazer o pedido com a gente, né? O MicroWork ele facilita, ele reserva a peça que a gente já tem e no mesmo pedido também, a que não tem, ele espera a integração. E isso tudo gera uma aquisição, gera uma ordem de serviço, tudo naquele mesmo sistema. É bem tranquilo. Dos consultores ali, né, a gente consegue puxar uma ordem de serviço do outro, ou a gente consegue se ajudar na parte do pós-venda, né, mas também tem a integração com os mecânicos, né, o MicroWork, né. A partir do momento que a gente abre uma ordem de serviço, né, ela também vincula com o mecânico responsável, né? A MicroWork deixa a gente vincular com o mecânico responsável. A partir do momento que a gente passa para esse mecânico, ele também tem que abrir essa OS que ele está iniciando o serviço. O MicroWork oferece isso, vai te dar o tempo que ele está realizando o serviço, quanto tempo ele fez. A finalização já aparece para nós também ali com os mecânicos, né? Se tem um apontamento, né, da moto ali, alguma coisa interna, o MicroWork deixa a gente apontar, externa também para o cliente saber, precisa trocar uma pastilha, ele faz esse apontamento. Então com o mecânico também a gente se integra bem legal. Tudo que ele passa para a gente dentro do MicroWork chega ali na frente do pós-venda para nós. Eu acho bem ágil, acho bem, igual eu falei, fácil, ele facilita bastante. Então para você abrir uma OS hoje de serviço, 5, 4 minutos, o que demora mais é o checklist que você tem que fazer na moto do cliente, que é o externo do MicroWork. Mas dentro do MicroWork, 4, 5 minutos a gente abre uma ordem de serviço para finalizar também, 2 minutinhos, finalizar. É bem tranquilo, eu acho ele bem fácil. Toda a questão, reserva de peça, procurar peça, eu acho ele bem ágil.